Olá, meninos, quintos anos, matutino e vespertino do Colégio Adonai. Eu desejo que vocês estejam bem. E sempre, assim como essa música que eu coloquei no início, eu creio em Ti, Senhor, e que as coisas vão melhorar, Com certeza, As coisas vão vir para melhor. É assim que Deus nos quer, confiante, fazendo orações a Ele e com muita fé e esperança, tá bom? Meninos, então hoje a gente dando seguimento às nossas aulas, já estamos na apostila do segundo bimestre, ó, tá vendo? Olha aí, segundo bimestre, a igualdade dos direitos é o nosso tema hoje. Só que eu achei o primeiro capítulo da apostila de vocês, eu achei assim um capítulo grande, com muitas informações, que se eu fosse falar tudo nesse vídeo, você talvez se perderia com muitas informações. E esse é aquele tipo de aula que tem muito questionamento, onde vocês colocam muitas ideias, onde vocês perguntam muito, e é muito bom. Mas eu quero assim, se surgir algo que você gostaria de falar, você entre em contato comigo, deixa ali o recado, Porque muitas vezes, agora como é que a gente vai falar aqui, A nossa aula não é tão interativa quanto presencial, quando a gente está lá junto. Eu sei que um conteúdo desse, com a igualdade dos direitos, muitos questionamentos teria, muitas colocações de ideia da parte de vocês. Mas vamos por aqui, tá bom? Então, olha só, a igualdade dos direitos, direito civil. Então, olha só, como é que ao longo da sociedade brasileira a gente foi conquistando essas igualdades? A gente volta lá naquela conquista da cidadania, Através das leis, da Constituição, da luta do povo, tá? Então, olha só, dentro da igualdade dos direitos, o homem tem a liberdade de se expressar, de falar o que pensa, de discordar, de publicar as suas ideias, manifestar-se, Porque lembra da ditadura? A gente não podia, de modo algum. E como nós estamos numa democracia, a gente tem esses direitos garantidos na lei, Você também tem o direito civil de deslocar-se livremente, de ir e vir. Aí eu lembro que se a gente estivesse na sala, vocês iriam falar assim, mas agora com esse decreto do governo, devido ao vírus, a gente não pode ir e vir mais. A gente já perdeu. A gente perdeu por decreto, mas ele é temporário e a Constituição prevê que em casos de perigo o governo precisa tomar essas atitudes em caso de perigo para o cidadão, que é o nosso caso, entendeu? Aí já é diferente. Você está sendo cuidado, é uma forma de cuidar da população por parte do governo, entendeu? Aí a gente perde por enquanto, tá? Para você se resguardar a sua saúde. É nesse sentido, entendeu? Então, outro direito que a gente conquista, que tem o nosso direito, é o direito de ter privacidade, A sua vida particular não é domínio público, ela é, se você quiser, é uma liberdade sua, mas a sua privacidade, ela é sua, ela é preservada, ela é resguardada, o seu particular, tá? Ele não é público. Então, você também tem o direito que você tem, todos nós temos, de ter informações verdadeiras, que é aquelas que a mídia passa para nós, A televisão, os jornais, a própria internet, é um direito nosso ter informações verdadeiras. Por isso que existe a liberdade de imprensa. Na época da ditadura, você não tinha liberdade de imprensa, ela era, como se diz assim, tinha uma mordaça nela, ela só podia falar o que o governo permitisse. E hoje não, é diferente, tá bom? Características comuns aí dos direitos, gente, dos direitos, da igualdade dos direitos. Ele garante proteção entre as pessoas, a igualdade, gente. O que é essa igualdade? A Constituição nos garante isso. Essa igualdade é que não pode ter diferença entre as pessoas. A diferença não pode vir por questões de riqueza entre ricos e pobres, ela não pode vir pela questão de etnia, brancos e negros, entendeu?
ela não pode vir entre aquela pessoa que se julga com nenhuma deficiência e aquela que tem deficiência. Então é essa a igualdade entre as pessoas. E, consequentemente, a justiça, pela Constituição, mais resguardada ainda, nos garante igualdade. A Constituição nos permite que a justiça seja igualitária. Aí agora eu não vou falar para vocês se a justiça do Brasil ela é aplicada igualmente para as pessoas. Eu quero que você pense no que você se informa, no que você lê, no que você já ouviu ou leu a respeito, se realmente a justiça, lembra daquela aula nossa, onde a gente questionou e vimos lá a venda nos olhos da justiça, aquela balança que ela usa, a espada, aí você vai pensar na justiça brasileira, tá bom? Se realmente a lei no Brasil ela é justa para todas as pessoas por igualdade, certo? Então, olha só, aqui nós temos aqui, ó, a igualdade, tá? A diversidade cultural e as necessidades especiais. Elas são resguardadas pela Constituição de 1988. Aquela última Constituição, a cidadã, ela nos resguarda os nossos direitos. Então, ela ampliou os direitos, porque antes você não tinha o respeito pela diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? É porque o Brasil é um país formado por etnias negras, brancas, indígenas, e nós sofremos como se diz, essa mistura de etnia, né? O povo gosta de falar raça, mas o mais correto é você falar etnia. E hoje nós também temos já garantido por lei, respeitado, que uma criança portadora de limites, né, uma deficiência física ou cognitiva, ela pode frequentar a mesma escola, o mesmo espaço que outras crianças que não tenham nenhum limite físico ou mental, entendeu? Então, tá aí as duas gravurinhas para vocês lembrarem. E a miscigenação, olha só, o que é a miscigenação? A mistura das nossas culturas, da nossa etnia, né? Aqui, olha só, eu até coloquei no mapinha o índio, o negro e o branco português, mas do ladinho aqui, lá no Nordeste, a gente coloca o nordestino, que é essa mistura de cultura hoje, onde as pessoas têm um preconceito muito grande contra o nordestino, né? Então, a gente sabe que para ter igualdade, eu não tenho que desmerecer ninguém. A lei nos garante essa igualdade. E mesmo o nordestino, ele é um brasileiro que também sofreu as mudanças da cultura do indígena, do negro, do branco europeu, né? E aí a bandeirinha do Brasil quer dizer que o Brasil pertence a todos, ó, ao branco, ao indígena, ao negro, entendeu? Então, quem nos formou, quem fez assim com que essa nossa cultura, né, fosse assim tão mesclada, tão indígena, português e africano, eles, né, que deu origem à nossa cultura. Por isso que é uma cultura de miscigenação, né, de misturas. A construção da cidadania brasileira. Bom, quem era o cidadão brasileiro até o Brasil colônia? Bom, era português e seus descendentes. A gente sabe que o negro, que era o escravo vindo da África, ele não era um cidadão. E a gente sabe que o indígena, tido como um primitivo, também não era cidadão. O cidadão com direitos, né, que tinha, como se diz assim, se resguardava de todas os benefícios aqui no Brasil, eram os portugueses e seus descendentes, né? Em 1822, o Brasil se tornou independente. E aí houve aquela questão das pessoas conquistarem uma cidadania, né? Aí houve o cidadão brasileiro, mas não foi todo mundo, né? A gente sabe que grupos como mestiços, indígenas e negro, esse povo demorou até século para poder conquistar alguma coisa. Tanto é que o Brasil independente, ele manteve a escravidão, né? A escravidão só foi ocorrer lá em 1888. O indígena não teve direito a terras, né? O Brasil independente de 1822,
ele continuou a privilegiando o cidadão, mas o descendente do homem branco, né? Descendente do português ou o brasileiro nascido aqui, mas que tinha posses, que tinham terras, né? Tanto é que lembra aquela outra aula que a gente teve, que falamos na questão de que quem votava só eram os donos de fazenda, eles que tinham direito ao voto, né? Era até chamada a Constituição da Mandioca, a primeira Constituição que veio no Brasil independente de 1822, certo? Então, essa luta por direitos dos negros indígenas, da população mestiça menos favorecida no Brasil, ela veio caminhando desde a independência do 7 de setembro de 1922 e ela veio toda a República Velha do Brasil e ela vai se concretizar com maior afinco no governo de Getúlio Vargas de 1930, da Constituição de 45 e depois a Constituição, a última que nós tivemos, de 1988, tá? O direito civil dos afrodescendentes no Brasil, ó. Então agora a gente volta novamente a falar nessa busca, gente, por leis, por garantia. Não pensa que as leis caem assim, né? Alguém está lá no Congresso e faz as leis, não. A população menos favorecida, aquela que quer conquistar o seu direito, elas lutam, elas vão às ruas, fazem manifestação, fazem protesto. É assim que muitas reivindicações se tornaram leis. Então, quando a gente fala desses direitos civis dos afrodescendentes, são aquela população que nasceu aqui no Brasil, descendente de negros, uma mistura de negros, brancos, indígenas, e esse povo vai lutar pelos seus direitos. Então, começa lá, 1840. 1840, o Brasil já era independente, né, porque foi lá em 1822, em 1840 foi proibido o tráfico negreiro. Não podia mais traficar, buscar escravos da África para o Brasil. Mas aí um porém, não era por bondade do governo brasileiro, que nessa época era Dom Pedro II, o Brasil era império. Era uma pressão do governo da Inglaterra, porque a Inglaterra era uma nação que estava industrializando e a Inglaterra necessitava de mercado consumidor. E escravo não consome. Ele consome aquilo que o dono da terra ou do lugar onde ele mora cede para ele. Então a Inglaterra queria aumentar o mercado consumidor. Por isso ela pressionava o Brasil. Em 1871, né, os fazendeiros protelando, porque eles não querem libertar os negros. E aí em 1871 veio a lei do ventre livre. Eram livres os escravos, os filhos, né, das escravas que nascessem a partir daquela data. Aí a mãe e o pai permaneciam escravos. Eram livres a criança que nascia em 1871. Ah, mas essa criança ia morar onde? Bom, ela era livre, mas morava com os pais até os 7 anos. E essa criança, depois dos 7 anos, que muitas vezes, a próxima região onde ela morava, tinha albergues nas ruas, e os pais os colocavam lá, porque a alegria da mãe e do pai era ter essa criança livre, não morando na fazenda, porque se ele morasse lá na casa do senhor onde eles moravam, ela iria trabalhar. Ela ia ser um homem livre, mas era um livre que submetia às vontades do dono da terra, né? Ia trabalhar feito um escravo. Em 1885 já veio a lei do sexagenário. A lei era para pessoas com mais de 65 anos, elas iam ser libertas. E foram mesmo. Agora, com mais de 65 anos, ele era liberto para morar onde? Questiona isso. Ele era liberto, mas não recebeu terra, não recebeu indenização, não recebeu nada. Então, com 65 anos, é uma lei que favorece mais ao dono da fazenda. Por quê? Ele não tem que cuidar do escravo idoso, porque você sabe, a pessoa vai envelhecendo, ela vai gastando mais, ela precisa de mais remédios, de mais cuidados, não é? É só você se lembrar que nesse momento que nós estamos vivendo de uma pandemia, estão pedindo mais ainda para as pessoas com mais de 60 anos que fiquem em casa. Por quê? Porque geralmente quem tem mais de 60 anos já tem a saúde mais frágil. Então, entendeu? É por esse motivo. Então, olha só. Em 1888, aí vem a libertação dos escravos, definitivamente, que é a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Mas aí você lembra
que vieram protelando desde quando proibiu o tráfico, ó, em 1940, aí você chega em 1888, liberta os escravos. Então você veio uma lei muito lentamente para não libertar os escravos. Mas eles foram libertos, mas também não receberam indenização, gente. Eles foram libertos sem direito à terra, sem direito à indenização pelos 300 e poucos anos de escravidão. Eles não receberam nada. Ainda tiveram uma lei criada logo após a lei Eusébio de Queiroz. Depois, se você tiver interesse, você pode ler, porque o seu livro não falou sobre ela. É a lei de terras, onde essa lei de terras foi criada para garantir a terra ao dono da fazenda, para não dar, né, a terra, porque então você não tinha a terra capitalizada. A partir dessa lei de terras, aí ela já é capitalizada, só pode ter a terra aquele que comprou. E aí o escravo que morou 300 anos numa fazenda, viu geração dele nascer, morrer, outra, ele não teve direito, entendeu? E é por esse motivo que você marginalizou, o Brasil marginalizou a população negra dele, que serviu como escravo por mais de 300 anos. Entendeu? O que é marginalizar, professora? É jogar na sociedade onde ela não tem onde morar. Aí, se ela não tem onde morar, ela vai morar nos morros, nas favelas, entendeu? Aí cresce o número de favelado do lado das pontas das ruas, das periferias, entendeu? E como o escravo também não tinha direito à educação, como é que ele ia arranjar um bom emprego? Ele só poderia servir como aquele serviço de empregado doméstico, né? De pessoa que trabalhava lá limpando as ruas, era que serviços aonde não precisava que ele às vezes dominasse, né? A escrita, a leitura, entendeu? Bom, e esses negros ao longo do Brasil, da sua história, eles foram marginalizados, gente. Marginalizados e sofrendo preconceito, principalmente na questão cultural deles. Eles não podiam manifestar as suas crenças, né, a sua religiosidade, era uma forma de religião diferente que vinha da África. E então, quando vem a liberdade dos escravos, houve uma mistura das religiões, assim, de elementos da cultura deles com a religiosidade católica. Aí se chama sincretismo religioso. Lá na Bahia tem muito isso. Em Salvador você tem uma igreja de candomblé de negros de um lado, do outro lado você tem igrejas cristãs do outro. É esse sincretismo, essa mistura. Salvador foi a nossa primeira capital, então tem muita presença negra. Depois o Rio de Janeiro, nossa segunda capital, mais presença negra. E quando os escravos foram libertos, era lá o Rio de Janeiro, a nossa capital, certo? Cultura e religiosidade africana no Brasil. Esse sincretismo religioso, essa mistura de elementos de diferentes religiões, o racismo que se tornou crime em 1951, é crime você não deixar que o outro entre em um lugar devido à cor, ou você acusar alguém por algo que foi errado só pela cor, por ele ser negro, você discriminá-lo, você usar de forma pejorativa pela cor dele, isso é crime, desde 1951, mas foi mais efetivado ainda na Constituição Cidadã de 1988. Aí, gente, também, sabe esse crime das redes sociais, onde o outro difama o outro pela cor? Tá aí a lei, você agora vai ver, a lei 7.716 de 1989. Já era crime o racismo pelas redes sociais, tá bom? Então, logo depois que foi feita a nossa Constituição, assim, veio uma lei complementando para fazer parte que os crimes de injúria ou difamação, né, sobre a questão da cor seria crime nas redes sociais. E dia 20 de novembro criou-se o Dia da Consciência Negra, que foi uma forma de resgatar,
né, a cultura negra, e tem como símbolo o zumbi, que era lá dos Palmares, a gente vai falar no próximo capítulo, tá, sobre eles. Então, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, né? É para a gente lembrar, gente, a consciência negra é que formou, né, a etnia negra é uma das formadoras da nossa cultura, né? Então não tem como negar. O Brasil é um país, uma parcela dele é formada por essa cultura. E essa cultura que trabalhou, né, esse povo que trabalhou e desenvolveu o Brasil por mais de 300 anos como escravo. Então foram mais uma conquista no sentido de garantir esses direitos civis aos negros, tá? Então os direitos, gente, até hoje tem problemas. Os negros lutam, né, por direitos, por cidadania, principalmente em sociedades onde tem muita presença, né, dos negros. Ali é o caso do Rio de Janeiro, é o caso também de Salvador, que tem uma presença maior porque ali foram capitais e ali teve a presença de escravidão, muito maior do que aqui em Goiás, porque Goiás, a presença de escravo foi na época da mineração e era muito caro trazer escravo para Goiás, tá? Para trabalhar em mineração. Então, a presença de escravos aqui não foi tão grande. Por isso que a população maior de negros está concentrada em regiões que foram capitais e também em Minas Gerais, né? Porque Minas era o centro, né, da mineração, era o estado maior produtor de ouro e pedras preciosas, depois Goiás, depois Mato Grosso. Mas Minas também teve uma presença muito grande de negros, né, escravos. Meninos, então olha só, eu quero assim que se tiver dúvidas, vocês entrem em contato comigo, leia essas páginas de onde eu falei, a 206 até a 225, foi até aqui onde eu falei, tá? Eu falei até a consciência negra, dá até a 225. Por que eu não quis falar tudo? Para não ficar aquele vídeo longo, com muita informação, que você não poderia guardar. Então, ó, as atividades estão aí, eu vou colocar no GR8 também, tá bom? As páginas do livro e depois você vai lá na ficha de atividade e resolve também a página 117 e 118, porque vai falar justamente são atividades que vão abordar assuntos que nós falamos aqui nos igualdade de direitos, tá bom? Meninos, fica com Deus, na paz do Senhor e até a próxima aula, tá bom? Beijo, meninos!